Olá, bem-vindo ao Saúde em Debate, o programa que traz informação de qualidade e discute temas essenciais para o bem-estar da nossa região do Grande ABC. Eu sou a doutora Patrícia Campos e hoje nós vamos discutir sobre um tema extremamente urgente, importante e necessário. E para isso, vamos assistir um vídeo, a gente já volta para conversar mais. A pandemia provocou um novo fenômeno entre os adolescentes, batizado de balada roubada. Foram-se as festas e a convivência com os amigos. Vieram a ansiedade e a depressão. É um momento em que os pais devem ficar atentos a alterações de humor dos filhos. Em crianças e adolescentes, a depressão muitas vezes se apresenta como aumento de irritabilidade, oscilações de humor e por qualquer pequeno estímulo os pais repreendem de algum jeito, a criança já explode. A ONG Espaço Ser, que acolhe jovens com tendência suicida, registrou aumento de procura pelos tratamentos. A ONG tem tratamentos complementares e terapias integrativas, que seria yoga, tai chi, musicoterapia, arte-terapia, rodas de conversa e muito mais atividades que eles fazem agora online em função da pandemia. Esse psiquiatra coordena o estudo Jovens na Pandemia do Hospital das Clínicas e alerta que as principais vítimas estão entre os mais pobres. Nós estamos monitorando a saúde mental de crianças e adolescentes em todo o país. Hoje já são mais de 9 mil participantes nos todos os estados do país. E o que nós já entendemos em análises preliminares é que em torno de 9% das crianças e dos adolescentes estão apresentando níveis clínicos de ansiedade, 12% níveis clínicos de depressão, e que essas taxas são 2 vezes maiores nas crianças e nos adolescentes de menores níveis socioeconômicos em comparação com as crianças e adolescentes de maiores níveis socioeconômicos. Para prevenir os transtornos, o primeiro passo é aceitar a situação que estamos vivendo. Ao longo da vida, as crianças e adolescentes vão ter de lidar com inúmeras situações adversas e essa pode ser uma oportunidade para o aprendizado de como lidar com isso. Que é preciso aceitar, realmente, é uma situação em que nós não podemos fazer muita coisa e, a partir daí, criar situações, opções, novas jeitos, né, para viver. É preciso usar a criatividade e entendendo o contexto de cada um. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Ana Paula Machado, psicóloga, e vai falar um pouquinho mais conosco sobre esse assunto tão importante. Bem-vinda, doutora Ana Paula, prazer em recebê-la, seja bem-vinda ao Saúde em Debate. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Sempre muito importante falar sobre um assunto que hoje tem acometido muitas crianças, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito único, né, na saúde mental, uma grande mudança na adolescência e uma piora realmente do quadro depressivo, principalmente na infância. Com relação à pandemia, né? Inclusive essa reportagem retratou muito isso. O problema da pandemia, o agravamento desse problema, doutora. O que você me fala sobre isso? Quais são as questões que contribuíram para o agravamento desse problema de depressão infanto-juvenil? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, né? Eu acho que onde o número cresceu grandemente, a pandemia ela trouxe, né, um isolamento social muito grande, onde as crianças ficaram 2 anos, né, sem poder sair de casa, sem interagir, muito tempo em exposição à tela, né, conflitos familiares que também causaram uma desorganização muito grande na questão da saúde mental das crianças também, principalmente as redes sociais, né, que a gente sabe que o tempo excessivo de tela, né, e o que a criança idealiza, o que ela vive, porque ela está numa fase de construção de identidade, né, a gente sabe que a questão da exposição à tela, as redes sociais acabam realmente acometendo ainda mais
uma questão de autoimagem, de autoestima, de irritabilidade, de crise de ansiedade, e isso foi um divisor de águas para a piora, né, e para o grande crescimento de um transtorno realmente, na infância e na adolescência principalmente. A gente entende até que a adolescência tem todos esses fatores, né? Hormonais, essa fase de descobrimento, nós entendemos isso. Mas como que a gente pode diferenciar a depressão de, por exemplo, um problema comum, uma tristeza comum do dia a dia? Como a gente Sim, pode identificar? Sim, a tristeza, sim, seria uma emoção normal e passageira. Né? A gente sabe que a tristeza pode ser ligada ou relacionada a algum evento pontual, né? Que numa situação mais específica, uma perda de alguém, uma tristeza relacionada à frustração. Agora, já a depressão, não. A depressão, a gente já é um transtorno mental, né? Um pouco mais grave, né? E que acaba acarretando alguns sintomas bem importantes, que seria a irritabilidade, tristeza excessiva, o isolamento social, a labilidade de humor. A gente fala também, né, principalmente da autoestima. Aí também aparecem alguns sintomas clínicos também, né? Dores de cabeça, cansaço, fadiga constante, baixo rendimento escolar. A criança, ela muitas vezes acaba realmente deixando de fazer as coisas que ela mais gosta, né? E aí a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada. Porque na tristeza, acontece algum fator, alguma coisa, uma semana, no máximo 2, a criança já esqueceu, já voltou ao seu ritmo normal. Agora, já num transtorno, né? Num transtorno mental, isso, essa tristeza, ela se prolonga e a criança não tem recursos para lidar com as emoções. Então, isso a gente acaba tendo uma instabilidade maior da criança, a criança começa, porque a criança ela não fala sobre sentimentos, a criança ela mostra, diferentemente dos adolescentes, né? Que os adolescentes, eles se colocam numa situação um pouco mais diferente, eles acabam muitas vezes expondo, né, com uma irritabilidade, na adolescência eles acabam muitas vezes se isolando, se sentindo culpados, com choro excessivo, com uma automutilação, né, com pensamentos de morte, uma ideação estruturada. Então, o adolescente ele é um pouco mais intenso, enquanto na infância, né, na primeira infância, que seria lá entre 10 anos, mais ou menos, a criança ela mostra. Então, ela começa muitas vezes a ficar irritada, nervosa, impulsiva. Então, diferencia-se um pouco da adolescência. Por isso que a gente tem que observar os filhos, observar realmente o que está acontecendo, porque eles não podem se perder num celular, em uma tela, e você não sabe o que está acontecendo com ele. Observar é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, doutora? Observar, ver como são as reações. A gente percebe, né, as mudanças. Que, na verdade, hoje as pessoas estão. Eu acho que falar sobre depressão tem sido um assunto mais recorrente, né? Eu acho que até pelo índice, né, de acometimento da infância, os pais têm uma grande dificuldade de entender o que está acontecendo, então eles buscam ajuda quando eles perdem o controle da situação. Então, a infância, ela mostra, ela não fala, então ela mostra. Então os pais começam a falar: olha, ele não me obedece, tudo ele chora, tudo ele grita, tudo ele bate, tudo ele se desorganiza. Agora, já na adolescência, a gente a tristeza, a falta de vontade. As crianças, os adolescentes não querem ir para a escola, então já começam a faltar, e os sintomas vão se intensificando de uma forma muito rápida. E isso acaba sendo muito preocupante, porque o índice de tentativas de suicídio cresceram demais, né? Então, eu que tenho contato diário, né, não só com esse público mais jovem, né, até 10 anos, como os adolescentes que estão nesse momento de transição e que estão
que tem as questões hormonais e emocionais, né, instáveis, todo oscilando o tempo todo, até por questões relacionadas à rede social, né? A rede social ela tem um lado positivo, que é a instrução, que é essa interação, mas as crianças hoje, os adolescentes se isolaram, então hoje eles não se comunicam, hoje já existe um novo funcionamento. Antes as crianças brincavam, elas interagiam, elas tinham um brincar lúdico, hoje não, hoje é tudo relacionado à tela, são jogos agressivos, são jogos que incentivam essa irritabilidade, essa agressividade, e aí quando você vai ver, os pais também, pelo ritmo de trabalho, acabam nem percebendo, e acaba se passando muito tempo para poder tomar uma atitude, né? Então, quando eles buscam ajuda, já se passou muito tempo. Doutora, nós vamos a um breve intervalo, mas fique com a gente. O assunto não terminou e a gente vai entrar na melhor parte, que é o tratamento, como nós podemos tratar esse problema. Fique aí, nós já voltamos já. Vamos a um breve intervalo. Saúde em Debate, volta já.